Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Repitam comigo: pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global? Uma economia de alto carbono? Debelando os recursos desse planeta Terra? Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Uma plateia de cansados? Vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Aí nós expandimos o índice G. Repitam: G, I, gasto de energia emocional inútil. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. É um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares aqui? Levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. 80%, 90% desta plateia magna está como esse microfone. Balançando entre cai e não cai. Estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo. Quem tem queda de cabelo? Mulheres. Refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando, não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos
os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. A ansiedade, ela tem várias formas e atinge uma quantidade muito maior de pessoas, embora as estatísticas dizem que atinjam 7, 8, 10%. Na verdade, se você considerar os sintomas da síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, ruminar mágoas, baixo limiar para suportar frustrações, inquietação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, déficit de concentração, déficit de memória, você vai perceber que talvez 70%, 80% das pessoas apresentam esses sintomas. São sintomas da ansiedade. E toda vez que nós temos sintomas físicos ou psicossomáticos, como dores de cabeça, nó na garganta, dores no corpo, diarreia quando está tenso, são gritos de alertas de bilhões de células suplicando para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas, infelizmente, as pessoas não ouvem a voz do seu corpo e continuam no seu frenesi, no seu ritmo alucinante, preocupados, nunca se conectando consigo e tendo um caso de amor com a sua própria história. E é muito interessante e pessimamente interessante que as pessoas se conectam com milhares nas redes sociais, mas não se conectam raramente com alguma pessoa de maneira profunda. Se você tiver 5 amigos ou amigos que preenchem uma mão, se deem por felizes, porque a maioria não tem um amigo. E a maioria não se conecta consigo, nem é seu próprio amigo. É incapaz de dar risadas da sua estupidez, que são suportáveis, ou incapaz de relaxar-se diante dos outros, ou ver um charme nos defeitos deles ou delas, quando os erros e as falhas também são suportáveis. As pessoas vivem uma vida tensa, uma pauta hiper preocupante, desenvolvendo sintomas clássicos da ansiedade, não apenas esse que eu citei, mas também a impulsividade, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Isso é um desastre. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Gritou, eu grito. Claro, você é uma pessoa desequilibrada, você não vai levar desaforo para casa, mas vai levar desaforo para a sua casa mental. Porque toda vez que você reage contra quem reagiu, toda vez que você se exaspera diante de alguém que te ofendeu, você registra também janelas traumáticas, killers. E a raiva, sentimento de vingança, asco, rejeição, faz pior em destaque ao hospedeiro, porque o fenômeno RAM, ou registro automático da memória, vai arquivando janelas que não podem ser mais deletadas, só reeditadas. Nós vivemos na era da ansiedade, não apenas na era da síndrome do pensamento acelerado, mas também na era da síndrome de burnout. A síndrome de burnout são as pressões do trabalho, tantas atividades, tantas metas que às vezes não são cumpridas, e as pessoas acabam vivendo um estado de tensão contínuo, onde eles se sentem frequentemente insuficientes e não autossuficientes. E além disso, a autocobrança é um sintoma atroz da ansiedade nos tempos atuais. Toda pessoa que cobra demais de si, cobra demais dos outros, estão aptas para trabalhar numa financeira, para cobrar dívidas, mas não para construir belas histórias de amor. E é muito importante que uma pessoa que tem ansiedade generalizada, não apenas síndrome de burnout ou a SPA, a síndrome do pensamento acelerado, mas também a ansiedade generalizada, ou seja, ela tem uma agenda onde sempre foi ansiosa, sempre foi preocupada, sempre tensa, sempre querendo que os outros correspondam às suas expectativas e também ela correspondendo às expectativas dos outros. É muito importante que ela relaxe e entenda que se ela conviver com uma pessoa, cedo ou tarde, ela vai ter problemas, ela vai se frustrar e será frustrada. Se conviver com milhares de animais, talvez nunca haverá nenhuma frustração. O jogo da vida requer dos jogadores, dos players, dos seres humanos, dos atores, que entendam que somos imperfeitos, vivendo em sociedades imperfeitas. E nós temos que aprender a nos doar, diminuindo a expectativa do retorno.
pessoas notáveis podem se auto-sabotar quando o seu eu não assume o papel solene de gestor dos seus pensamentos. E estava escrevendo, portanto, o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E cada vez mais eu ficava claro, se nós imprimirmos, através de um excesso de estímulo, uma hiperaceleração de pensamentos, o cérebro iria se esgotar, gerando uma série de sintomas, como acordar cansado de maneira inexplicável. Porque muitas pessoas acordam fatigadas, sem ter feito exercícios plausíveis que explicam o seu esgotamento. Não é pelo exercício, portanto, é pelo excesso de pensamentos que enreda a emoção, gerando um esgotamento atroz. Crianças e adolescentes estão acordando cansados, ao invés de acordar motivados no mundo todo. Adultos carregam o seu próprio corpo. E não apenas esse sintoma, sofrer pelo futuro, ruminar o passado, remoer mágoas, se preocupar excessivamente, cobrar demais de si, tudo isso esgota o cérebro. É um exemplo solene da hiperaceleração de pensamentos. Queridos amigos, vocês têm de saber que a sua mente precisa de homeostase, um mínimo de equilíbrio. Claro que a pessoa mais equilibrada vai ter seus momentos de ansiedade, a pessoa mais autocontrolada vai ter seus golpes de irritabilidade. Não há equilíbrio no psiquismo humano nunca, a não ser quando a pessoa está morta. Até porque a ansiedade ela pode ser muito positiva, quando ela motiva, anima, impele, abre o leque da nossa mente para dar respostas inteligentes e também para alavancar o mundo dos sonhos. Mas quando a ansiedade ela é patrocinada por uma hiperaceleração de pensamentos, os sintomas ganham proeminência. E o corpo começa não a vivenciar um oásis, como vocês estão vendo aqui, nesta lagoa e pássaros cantando. Nós vivemos um verdadeiro inferno psíquico, patrocinado por dores de cabeça, dores musculares. Por que cefaleias? É o corpo gritando, por favor, mude o seu estilo de vida. É o cérebro suplicando, mude a sua rotina, porque eu não suporto mais. Então as dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aperto no peito, são sintomas que estão refletindo uma pessoa que está falida em seu prazer de viver, falida pelo excesso de pensar, falida em seu autocontrole, pelo menos em parte, e que está esgotada fisicamente devido ao excesso de construção de pensamentos.